Bueno, vamos entrar na predicação de hoje. Quando a vida está estéril, vou predicar sobre isso. Às vezes a vida está estéril, não nasce nada, não floresce nada, não melhora nada. Tiramos semilla. E, bueno, há muitos versículos na Bíblia que habla sobre isso. Justo vi aí essa bolsita aí e me acordei como é que é a palavra do profeta, que Jesus inclusive recitou, não? Que a gente estava muito mal nessa época, que a bolsita estava agorreada, não? Ponia aí a plata se caía. Assim dizia o texto bíblico, não? É saquitel que diz? Saquitel, não? Alforja agorreada, que tinha um agorreiro, e aí a plata se iba. Na verdade não era para a plata, não, era para os granos. Os granos tinham um pouquinho de... Estava um litro aí a menos, e o grano começava a cair, se cai um grano, se cai outro grano, e quando vê, na caminhada, perderam os granos todos, não? Chegava já. E assim dizia o profeta, devido ao pecado da gente. Mas eu não quero falar de pecado hoje, cada um examine a si mesmo porque isso é uma tarefa de cada um, não? Mirar a si mesmo. Eu quero falar de bendição. E quando a vida parece estéril, que Deus vai ser? Deus, na verdade, o que Ele vai ser é o que Ele tem a capacidade de ser e que sempre hace. Dá fruto, justamente. É isso que Deus vai ser. Agora, o problema é nós outros crermos, não? Há personagens emblemáticos na Bíblia. Digo emblemáticos porque tais nascimentos foram de pessoas muito importantes, não? Que podemos analisar na história bíblica, mulheres que foram estéreis e que tiveram depois seus filhos, e que a promessa no povo de Israel era que Deus não ia deixar nada estéril, não? Para eles era que saúde não é um problema. Há mulheres que nem filho querem ter, não? Há muitas hoje que não querem ter filhos e homens tampouco, que inclusive que quando têm lo deixa tirado, não? Pero nessa época era realmente uma vergonha, era algo malo, algo aterrador. Então, o texto de hoje eu quero falar quando tudo está estéril, e os irmãos já deram a resposta. Por suposto, Deus vai a se frutificar. E nossas vidas, às vezes, parece que está tudo se travando. Passa isso em minha vida, passa isso na tua, estou seguro que sim, porque somos todos iguais, não há nada cá que não passe isso, não? Ou que não já haja passado, ou que não esteja passando, quiçá. Agora, por suposto, a esterilidade pode ser devida a quê? Al acaso, a nada mesmo, nasceu assim, isso passou, e não há explicação, como disse Jesus, que não foi porque os padres desse pecaram, hablando, se acordam, quando sanou ao cego, que passou para que ele nascesse assim? Os discípulos queriam uma explicação, Jesus disse, não passou nada, foi para que se manifeste a glória de Deus. Por que está passando isso em tua vida? Foi porque pecaste ou te equivocaste? Não, foi para a manifestação da glória de Deus. Agora, há outros problemas que provêm de nosso pecado. E é desses que eu vou falar hoje. Vou agarrar meu banquito, porque hoje vou predicar mais sentado, já que o texto está todo cá em minha mano, não? Hoje não preparei uma guia positiva, nada. Bueno, é assim. Não vou, é o que eu disse, não vou quedar falando do pecado em si, pero é caso desse texto de Isaías 54, já invito a los hermanos a abrirem suas Bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías, número 54, capítulo número 54. Capítulo número 54.
O contexto histórico, por suposto, já estavam em cautiverio, não? Deus estava prometendo a saída, a bendição, pero eles se foram ao cautiverio por causa do pecado, por isso eu estou falando dele contexto, e nesse caso o contexto não era el acaso, tá bem? Já no caso dos personagens, que eu até separei aqui uma lista com os personagens bíblicos, já que estava, não, eu busquei, pus aí, você tem um quadrito bonito, a lista com os personagens bíblicos, por exemplo, Sara, com seu filho Isaac, não podia ter nem filho, a mulher de Abraão, já conhecemos a história. E por ende também passou o mesmo com seu filho Isaac, não? Incrível, a mulher dele também, Rebeca, não podia ter nem filho, e nasceu Esaú e Jacob. Ou seja, o próprio hecho do povo de Israel nascer, porque eles descendem de Abraão, não? Foi um nascimento milagroso, não? Foi um milagro em si, a própria aparição do povo, a existência do povo, já que o povo vindo de ventres estéreos. E a promessa de Deus foi tão firme, foi tão correta, foi tão certa, foi tão buena, foi tão real, que as mulheres estéreis tiveram filhos, não? E bueno, e assim será em nossas vidas. Esse é a mensagem de hoje, não é o ponto central da mensagem de hoje. Estou começando por aí, ponto central, depois vou falar da introdução e tudo mais. Pero assim será em nossas vidas. Depois também a mulher de Jacob, que já era neto de Abraão, tampouco podia, ou seja, a mulher de Abraão, a mulher de Isaac, a mulher de Jacob não podiam ter nem filho, não? E Deus, Raquel, e Deus la bendijo, aunque sabemos que o filho da promessa não provém de Rebeca, de Raquel, pero o que passou que o filho que trajo salvação ao povo de Israel, que é um símbolo, não? Está tipificando aí a Cristo, simbolizando. Que tipo um símbolo? Está simbolizando a Cristo, José, porque José foi a Egipto. Não, é um tipo, porque assim como Jesus foi a Egipto, José também foi a Egipto. Foi vendido por seus irmãos, foi entregado por seus irmãos, Jesus também foi entregado por seus irmãos. E ele venceu, vamos dizer, a Egipto, não? Sendo imperador, e aí o administrador, abaixo do imperador, que era o faraó, e ele trajo salvação ao povo de Israel. Por causa dele, Deus trajo salvação, foi um meio de salvação. Então, vemos que, mas já que não era o filho da promessa, porque a promessa estava sobre Judá, que daí vindo Jesus, não? Que não era filho de Raquel, pero Deus trajo salvação. Depois vemos a madre de Sansão, que Deus, por meio de Sansão, que trajo ao povo de Israel salvação, liberação de los filisteus, não? Depois vemos Ana, a madre de Samuel, não? Que foi o primeiro, vamos dizer, a cumprir duas funções, sacerdote e profeta, e ungiu simplesmente os dois primeiros reis de Israel, e ao rei de Israel que havia sobre ele a promessa, não? Que Deus hizo um pacto, o pacto davídico, e foi responsável este Samuel. O que estou falando é porque são pessoas importantes para a história, para a sua sociedade da época, e justo eram estéreis, e Deus bendijo. E depois nada mais, nada menos que Elizabeth, vamos dizer, a tia, que a tia abuela ou tia prima, não sei, não se sabe bem ao certo, pero de Jesus, que seu filho foi quem? Foi João Bautista, ao qual foi o precursor, foi o caudillo, foi aquele que foi primeiro adelante, anunciando a chegada do Messias. Então, são figuras muito importantes na história do povo de Israel, e que, bueno, eu queria, a modo introdutório, a se acordar dessas figuras que realmente foram estéreis e que Deus bendijo a seu povo, dando essa bendição de la fertilidade aún em meio à
esterilidade, não? Bueno, Isaías 54 ele foi escrito, como eu disse, nesse contexto do exílio babilônico, um período de profunda desolação para Israel, porque mais allá de outros momentos, não, que eles passaram, na verdade Israel, com Jesus eles queriam se mandar à parte, não, diziam de que eram, nunca fomos escravos de nada, pero eles sempre foram escravos. Eles nunca tiveram, para dizer que nunca, tiveram muito poucos anos no decorrer da história toda do povo de Israel, vamos dizer em 3.000 anos de história de Israel, tiveram muito pouco tempo livres. Tiveram barro Egipto, 400 e algo de anos, não? Depois, na época de los juízes, viviam peleando, porque viviam presos a estes povos, e de repente Deus levantava alguém, não? Para liberar. Depois, na época de los reis, eles viveram na época de ouro, com o reinado de Davi e Salomão, nada mais que foram 80 anos, não? 40 anos cada um, 80 anos, e depois disso o reino já se dividiu, e ao dividir seu reino se debilitou, e ao debilitar-se, a pelear-se entre si, eles perderam para outros povos, mas já que Roboão, nesse começo, todavia, já estavam bem, pero logo depois cresceu o Império Assírio, e foi ahogando, aí as fronteiras de Egipto também estava nessa época em evidência, e terminou que o Império Assírio conquistou ao Reino do Norte. O Reino do Sul quedou tranquilo e meio feliz todavia de vista. Nós outros temos acá o templo, temos todo, temos força. Pero logo um par de anos vindo o Império Babilônico, e realmente os babilônios foram bastante crueles, e pior, não? Nabucodonosor foi já e destruiu o templo, não? Destruiu todo, roubou os utensílios e tudo mais, o que está relatado no livro de Daniel. Igual, Deus realmente, ou seja, no livro de Daniel está relatado não isso, está relatado, não está relatado a história, sino está relatado a condenação, não? Se acordam a condenação de Nabucodonosor? La mano que foi escrevendo na parede, não? Que jogo até broma com essas palavras, não? Pesado fusto encontrado em falta. Que duras são essas palavras, não? Que Deus te diga que fuste pesado encontrado em falta, ou seja, te falta. Isso é duríssimo, e ele recebeu o pago por todo seu pecado, sua avarícia, sua arrogância, sua soberbia. Pero o povo de Israel sentiu muito, não? Os salmos mais profundos e mais tristes relatados habla desse período de cautividade babilônica. Então, é nesse contexto, não, de extremada tristeza, de angústia, de desesperança, desesperação, de frustração, que às vezes nos solhe tocar viver. A todos nós outros, às vezes, passamos por esse momento. Pero, glória a Deus del pero, eu vou predicar sobre o pero de Deus, não? Glória a Deus, há los peros de Deus em la Bíblia. Minha senhora aí, que Priscila, quando entrou na igreja, que era mais chiquitita, não? Que eu dizia pero, e ela já se reía. Eu dizia sempre pero, me hizo acordar a hora. Pero também, esse texto está falando de uma restauração, de uma profecia, uma restauração. E é de isso que quero predicar hoje. Exclusivamente aí de isso. Não lá estéril, representada cá por Jerusalém, abandonadas e sem erros, porque assim quedou la ciudad, pero chamada a cantar por la promessa de la fecundidade espiritual. Deus vai a ser que nós outros sejamos fecundos hoje espiritualmente, se creemos e se nos basamos nesta promessa que, por suposto, foi para Israel, foi para os cautivos, pero se aplicamos em nossas vidas, porque antes também estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e cautivos, não? E mal, e arrebentados, arruinados, se pararmos para pensar, Deus, Ele está nos restaurando, está bendizendo, está cambiando
nuestra suerte, por assim dizer, nuestra bendición. La suerte, la verdad, yo no creo en la suerte, porque la suerte, inclusive, eram deuses, não? Que começaram a adorar os judios, não? O povo de Deus começou, lá Deus é sorte, lá Deus é destino. Eles começaram a adorar esses deuses da Mesopotâmia. Nós outros cristãos não contamos com a sorte, nós outros contamos com Cristo. Não é sorte, não é coincidência, é Cristo atuando em nossas vidas e usando todos os recursos disponíveis a nosso favor, pero quando? Sempre quando nós outros temos boa onda e queremos, não? Porque a Bíblia habla sempre, e Jesus nos ensina, de aquele que quer ser algo, não? Por exemplo, a parábola dos talentos, aquele que trabalhou, que buscou, tuvo mais, não? Aquele que enterrou o talento não tuvo, aquele que saiu a sembrar, cantando e gozando-se, volverá com seus feixes, volverá com a sua cosecha, não? Assim diz a palavra de Deus. Ou seja, sempre é uma promessa hablando de que, por suposto, Deus ele está no controle e ele põe sua parte, pero nós outros, tu e eu, devemos pôr a nossa. A relação nossa com Deus não é uma relação onde nós outros não hacemos nada, não? E Deus tem que ser todo, não? Deus isso todo no sentido da salvação, pero acá na terra nós outros temos que ser, porque se quedamos estagnados, parados, não vamos a prosperar em nosso caminho. E prosperar, não estou falando de teologia de la prosperidade, de muita plata no bolsillo, estou falando de ter recursos suficientes para viver uma vida boa, plena, delante de Deus. Recursos esses, não estou falando de plata, também plata, porque necessitamos de plata também para viver, não? Quem vive sem plata? Nadie. Pero eu estou falando de recursos intelectuais, cognitivos, recursos também financeiros de plata, recursos de la não violência, não? Que bom é quando não nos ocorre a violência, e que mal quando nos ocorre violência, não? Assalto, peleias, e estamos juntos ou cerca de peleias. Isso é um ambiente hostil e horrível. Bueno, então, o contexto era esse exílio. E, bueno, e às vezes em nossas vidas nós outros estamos também estéreis, como o povo de Israel, acá sem dar frutos, tudo nos vai mal, não vemos nenhum resultado bueno em nossas ações, não? Pero aí é onde temos que ativar nossa fé. E por isso que o texto de hoje habla de fé, já que Deus, ele cumpre sua parte, não suas promessas. E sabemos que ele sempre cumpre. Ele não é homem para que minta, nem hijo de homem para que não minta. Agora abramos nossas Bíblias e vamos a ver o primeiro ponto da predicação. A primeira parte é Deus começando a animar seu povo, falando de uma proteção divina, explicando a eles que eles fazem parte de Deus. Nós outros hacemos parte de Deus. Deus tem uma filiação com nós outros. Não? Diz la novia. Nós outros somos la novia, a sua igreja, e ele é noivo que vai venir por nós outros a nos salvar, a nos resgatar desse mundo perverso e horrível. Regozijate, ó estéril, lá que não dava a luz. Levanta canções e dá vozes de júbilo, lá que nunca estuvo de parto, porque mais são os hijos de la desamparada que os de la casada, ha dicho Jeová. Não é uma das palavras muito hermosas em la Bíblia, é um de los salmos, porque isso aqui é um salmo, não? Essa profecia é como um salmo, é poética, os livros proféticos são poéticos em sua maioria, sua linguagem é poética, eu já ia explicado isso, porque era a maneira de eles acordarem, não? Nós outros acordamos, por exemplo, eu acordo de músicas de quando eu era ninho, por quê? Pero eu não me acordo do que a professora de língua dijo em la classe, pero me acordo da música que ela ensinou em la classe, não? Então, isso acá é como uma música, são mais los hijos de la desamparada que los de la casada. Ou seja,
aquela estéril, Deus vai fazer algo grande em tua vida se vós crer, se vós pôr em prática a palavra de Deus, se vós ativar tu fé hoje. Ensancha o sítio de tu tenda. Ou seja, é algo que temos que fazer nós outros, não? Está nos ensinando aqui o texto, é algo que tem que ser tu e eu, porque Deus não vai simplesmente agrandar tu terreno, não? Vou ter que trabalhar, porque acá tinha o que pasto, tinha chucho, não sei, estava tudo mal, e ele disse, ensancha o sítio de tu tenda, e as cortinas de tus habitações são estendidas. Você está falando de uma prosperidade de agrandar seu hogar, não? Não seas escassa, alarga tus cordas e reforça tus estacas, que tu casa te firme, mas já de agrandar tus possibilidades, tu mente. Acá, não vamos levar para o lado material, não mais, não, porque de que vale uma casa grande, como diz Provérbios, pelo gênero de vítimas, gênero de problema, de griterio, de enorros, de frustrações, de que vale uma casa linda? Não, primeiramente tu casa, e não estou falando de 4 paredes, de pedra, tu casa. Eu dizia que adoramos pedra hoje, não? No começo da reunião eu dizia, meu irmão me perguntou, o quê? Sim, adoramos pedra, porque estava falando aí desse objeto aí, esse adorno, não? O que tem dentro do teu celular? O silício, não? É de silício, é processador. Você pode viver sem teu celular hoje? Quem é que pode viver sem o celular? Quase nada, não? Bueno, vós seguro, porque vós já está com seus anos de experiência aí, não? Por isso pode viver sem o celular. Félix, que já está no mais já, está transcendente, está transcendental, não transcende. Pero não podemos viver sem o celular, e o celular é hecho de silício, que é uma pedra, mineral, não? Que sai aí da roca. Então, na verdade, mineral, me parece que é um mineral, não sei se estou falando pavada, se querem googlear aí, pero igual não importa, isso não tem nada a ver com a predicação. Pero o que tem a ver com a predicação é a adoração que nós outros às vezes temos. Quando eu digo às vezes, eu estou suavizando, não? Eu estou querendo ser suavezito com nós outros. Na verdade, que nós outros sempre estamos adorando, tanto la tele. Tá bem, não tem nem celular, pero sem la tele não vive, não? Não vivemos sem la tele, sem o celular, sem a rádio, não, ou sem um mecanismo não podemos viver sem essas coisas. Então, está dizendo, alarga tus cordas, reforça tus estacas, porque te estenderás a la mano direita e a la mano esquerda, e tu descendência heredará nações e habitará as cidades assoladas. Você estava falando de uma bendição que vai vir, não só para eles, sino para a generação que vai agrandar, que vai melhorar, que vai, não? Então, essa é a promessa de Deus em nossas vidas. Não temas, em Peça Carlos, não temas, que aparece várias vezes na Bíblia, o não temas, pois não serás confundida, e não te avergonces, porque não serás afrentada. Que grande promessa, não? Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventude e de la afrenta de tu viudez, não tendrás mais memória. Eu dizia a los jóvenes, às vezes quando os jovens vêm falar comigo, eu repito esse versículo, que serviu para mim, que serve para vós, que serve para todos. Não? És bueno a um mancebo quer dizer jovem, muchacho, suportar o duro jugo de la juventude. La juventude tem um duro jugo, aunque você não lo creia, não? Estamos muito presos às nossas hormonas, e nossas hormonas nos volvem loucos, não somente sexualmente, não estou falando de sexo solamente, eu estou falando de la toma de decisões. Tomamos decisões estupidamente idiotas por causa de nossa impulsividade devido à má organização de nossas neuronas. E como diz a neurociência, que é a descoberta que o nosso córtex pré-frontal, al qual nos dá a capacidade de la toma de decisões corretas, se será aos 25 anos.
ou se antes dos 25 anos, qualquer tipo de decisão nossa, seguramente vai ter algo de burro aí, não? Pero isso é normal, não se sintam mal, não? Então, escutem los mais grandes, não? Los mais grandes, porque los mais grandes já disseram as estupidezes, as burradas, não? Los mais grandes, nós outros, assim, com a barba branca, já hicimos pavadas. E mirá o que está escrito aqui, a promessa para los mais jovens. Não temas, pois não serás confundida, não te avergonces, porque não serás afrontada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Não? Quantas vezes passamos vergonha na juventude por tomar de decisões erradas, por tristezas, por problemas, por incapacidade emocional, instabilidade emocional, por discussões, por câmbios, que dizemos bipolaridades hoje, não? Pero quantas coisas erradas e decisões erradas tomamos quando somos jovens, que depois quando somos viejos, se eu tivera, tu vier, aí queda, não, igual o viejo, às vezes queda muito assim. Eu não, glória a Deus por todos os meus erros e todas as minhas estupidezes, porque me disseram el hombre que sou eu também, me isso ver. Hoje eu posso ver que algumas realmente, se eu puder, vou ver o passado e não vier hecho, eu não lo haria, pero tales decisões me isso também quem sou eu e me isso aprender para que a pessoa que sou eu seja uma pessoa melhor que a pessoa que fui, não? De la mala decisões que fui tomando em la vida. Ora, tomei boas decisões também, não? Casar com minha esposa, glória a Deus. Porque tu marido és tu hacedor, Jeová de los ejércitos és tu nombre. Então você está falando de quê? De uma filiação do amor de Deus, que devemos confiar. Deus é nosso marido, e marido é o provedor que protege. Não, Deus ele nos protege, nos provê, nos bendize. Porque como uma mulher abandonada e triste de espírito te chamou, Jeová, e como a esposa de la juventude, que é repudiada, dijo, é Deus tuyo. Vamos seguir lendo, versículo 7. Dijo é Deus tuyo. E agora o versículo 7 vai falar desse sofrimento, que é o ponto 2 da predicação, que esse sofrimento não vai durar eternamente. O sofrimento que passamos em la juventude, em momentos malos, às vezes em la vejez, às vezes em qualquer momento de nossas vidas, não vai durar. Porque o que diz aqui o versículo? Por um breve momento te abandonei. Igual esse te abandonei, na verdade Deus nunca nos abandona. A Bíblia está errada, pastor, é isso que vai estar dizendo. Sim. Não que a Bíblia está errada, pero sim que não devemos interpretar assim. Que Jesus Cristo prometeu que estaria com nós outros todos os dias, até que se consuma os siglos. A Bíblia não está equivocada, é uma figura de linguagem. É a maneira do autor dizer, e isso se chama um antropopatismos, que é exponer o sentimento del hombre a Deus. El hombre abandona, Deus não abandona. Nós outros que abandonamos a Deus. Deus nunca nos abandona. Pero acá está expressando a emoção, a sensação. Já vai logo isso. Tá, a emoção que uno estava sentindo nesse momento. Eles se sentiam como? Abandonados por Deus, não? Eles se sentiam abandonados por Deus, porque estavam cautivos. Eles podiam crer, Deus, não pode confiar em Deus, porque ao final Deus nos deixou ir para aí. Não, pero eles pecaram. Pero um não poderia dizer, bueno, pecou minha mamãe e meu papai, eu não pequei. Por que eu tenho que ir cautivo, não? Isso passa, não? Minha casa, meus pais se separaram. E o que tem que ver com isso? Se separaram por causa de mim? Não foi por causa de mim. Agora, hoje veio os problemas da separação, não? Peleas entre eles, falta de plata. Antes teníamos, eu estudava na melhor escola da cidade, caríssima, buena. Teníamos telefone em casa quando nadie tinha. Teníamos uma situação financeira buena, agradável, e de repente estava igual um mendigo, não? Estava sem recurso nenhum. Então, uno se sente abandonado de parte de Deus, pero diz, por um breve momento, e diz que isso é uma figura de linguagem, assim nos sentimos,
Pero aún Deus está ressaltando o breve momento com o momento de bendição, porque todos nós outros teremos que passar por um momento malo na vida. E eu me quedo pensando, por que eu tive que passar por tanto momento, mano? Só para que eu esteja aqui hoje contando histórias, que sabe, não? Quem saberá? Imagina se tudo me passara bem, não mais, que eu ia bablar cá, e bablar de fábulas, porque há alguém acá só lo passa bem na vida? Levanta a mão. E se vou levantar tua mão, eu te vou tirar, não sei, lá boteja, não sei, te tiro alguma coisa na cabeça, porque sou um mentiroso. Porque todos nós outros passamos mal. Não há nada que só passe o bem, não? Ah, livro de Bill Gates, não, que nasceu com muita plata já. Passa problema também. Sabe como deve ser difícil ser filho do Bill Gates? Ser filho de alguém muito rico e muito famoso? Sabe como deve ser difícil? Não? Todo o sistema de conduta que deve ter. Ah, o rei já. Antonella aí gosta aí de la princesa, não? A princesa de Holanda não passa necessidades. Toda hora criticam La Piba, porque La Piba se viste assim, se viste... La Piba vivia uma piba normal de 20 anos. Que haga o que queira, não? Só porque é uma princesa, hija de rei, que pode ser se isso nasceu aí, não? E, claro, não são livres, justamente, são escravos. Vos hablaste algo muito bem. Tem tudo, pero não tem nada, porque não são livres. Não podem, imagina, se pode passear cá no Parque Lineal, não? E apreciar toda essa beleza do parque, não? Esses árvores, essa caca de pero que tem, não? Los negritos salindo moco e correndo por el parque. Não? Que coisa linda e hermosa, não? Los peros que às vezes te querem morder. Que bonito. Não sabem o que é viver. Isso que é vida, não? Isso que é maravilhoso. Por um breve momento te abandonei, pero te recorrerei com grandes misericórdias. Então, o versículo... Eu tenho que estudar a figura de linguagem, porque esse pastor sempre habla o mesmo. Pero é quando um mesmo versículo, a figura de linguagem é essa. Não importa o nome dela, pero... Por que não estudo a figura de linguagem? Porque já está interiorizada, eu já sei analisar, não? Não me acordo o nome da figura, pero a figura é essa. É quando a parte A do versículo, está vendo que há uma coma? No versículo 7? Estou ensinando a analisar a Bíblia, não é classe de hermenêutica aí. Vê que há uma coma. A primeira oração está sendo uma contradição com a segunda oração. A primeira oração está falando de um breve momento, um abandono. E a segunda oração está dizendo de que vai recorrer com misericórdia. Então, isso é uma figura de linguagem. Por isso que eu disse que também tem essa outra figura dentro do contexto, que é essa emoção do homem, o antropopatismo, que é a apatia, não? O que é ser apático? É ser contra, não? Quer dizer sim, simpatia. Apatia quer dizer essa unidade. Vou dizer amor para explicar melhor, pero não é amor, não? Essa comunhão. Então, se antros é homem, é esse sentir do homem, eu estou ponendo para Deus, porque Deus, na verdade, não nos abandona, Ele nunca nos deixa, assim dijo Jesus. Por isso que devemos interpretar a Bíblia sempre à luz de Cristo. Com um pouco de ira, e aí que ele hace novamente essa figura, mira, com um pouco de ira, escondi-me rosto de ti por um momento. Hermano, se Deus hace isso com nós outros, tchau, não? Eis o que passou com Jesus, o abandono de Deus em la cruz, para Ele poder levar todos os pecados da humanidade, não? É outro tema teológico que discutimos aí. Não dá para explicar tudo na predicação. Pero, mira o pero aí. Com misericórdia eterna tendrei compaixão de ti, dijo Jeová teu Redentor. Está vendo que o mesmo versículo, está sendo uma contradição entre as duas orações que estão sendo apresentadas e separadas por mim. Inclusive, esse tem um ponto e coma, não? Que hace que dá mais ênfase a essa separação. Bueno, então, o sofrimento não vai durar para sempre. Esse é o ponto 2 da predicação. Creia-lo, tenha fé. E o ponto 3, para terminar, como nos dias de Noé.
Essa frase, ela é a frase que define o Apocalipse. Ela é a frase que define o regresso de Jesus. Como em los dias de Noé. Ela é a frase que define a venida de Cristo. E muitos estão preocupados, escrevendo livros e fazendo cálculos e buscando fórmulas teológicas, fórmulas de versículo. Esse versículo diz isso e outro, montando um rompe-cabeça, um Frankenstein teológico, não? Para poder falar da escatologia. Pero Jesus é simples, ele diz, como nos dias de Noé, a gente ia se casar, se dar em casamento, a gente ia festejar, ia comprar, comercializar, ia estar normal, mientras Noé estava já, o quê? Trabalhando. Tardou, não? Se acorda que Noé tardou um montão para construir a arca? E a gente reía, se burlava dele. Sim. Justamente. Está correto. É de isso que está falando o texto. Como nos dias de Noé, a maldade vai aumentar. É o que eu dizia, a gente normal com suas vidas. Mientras Noé estava trabalhando para Deus, que nós outros acá deveríamos seguir o exemplo de Noé, não? É trabalhar para Deus. Pero Noé seguia também vivendo, não? Comprando, vendendo, comercializando. Pero mientras trabalhava para Deus, não? Não quer dizer que não devemos viver. Pero devemos pensar em Deus, trabalhar para Deus. Por quê? Porque como nos dias de Noé, a gente comercializava, comprava, bebia, assim diz Jesus, não? Por isso estou recitando o que Jesus diz. Pero a maldade entre eles, o que hacía, só aumentava, como está dizendo Félix. Está correto, Félix, isso mesmo. A maldade ia aumentando, e como nos dias de Noé. Vamos seguir lendo. Porque isto me será como nos dias de Noé. Verá o que está escrito o texto, não? Quando jurei que nunca mais as águas de Noé passariam sobre a terra. Assim é jurado que não me enojarei contra ti, nem te reñiré. Porque os montes se moverão e os collados temblarão. Pero, sempre habla de também as contradições, destruição e bendição. Não se apartará de ti minha misericórdia, nem o pacto de minha paz se quebrantará. Digo Jeová, é que tenha misericórdia de ti. Quem digo Jeová, é que tenha misericórdia de ti. Ponga essa palavra por prática, irmãos, hoje. Créalo. Pobrezita, fatigada, com tempestade, sem consuelo, é aqui que eu cimentarei tus pedras sobre carbunclo, e sobre safiros te fundarei. Que é uma pedra duríssima, não? Tus ventanas pondrei de pedras preciosas, tus portas de pedras de carbunclo, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Ou seja, estão falando de adornos, falando de algo especial, de bendição que Deus vai dar. E todos tus filhos serão ensinados por Jeová, por Deus, e se multiplicará a paz de tus filhos. É tudo o que nós outros queremos, irmã. Quem não quer viver em paz? Vocês querem viver em guerra? Com justiça serás adornada, estarás lejos de opressão, porque não temerás, e de temor, porque não te acercarás a ti, não se acercarás a ti. Ou seja, não vai venir mal. É tudo o que nós outros queremos. Quem não quer isso cá? Se algum conspire contra ti, lo hará sem mim. El que contra ti conspire, delante de ti cairá. Não? Porque uma coisa é quando se levantou os impérios se levantaram porque Deus os levantou. Sabiam disso, não? Foram ferramentas em las manos de Deus. Por isso que Deus está dizendo, se vão levantar sem mim. Todos são ferramentas na mão de Deus, não? E porque Deus estava subjugando a seu povo. Delante de ti cairão. É aqui que eu hice alheiro, que sopra as ascuas en fogo, e que saca a ferramenta para a sua obra. Ou seja, Deus é que te qualifica, Deus é que te bendize, Deus é que te dá a ferramenta e a destreza para poder fabricá-la, o intelecto. Deus que te vai abrir portas de oportunidade, te vai dar sabedoria para sair desse problema, não?
e yo he criado ao destruidor para destruir. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Mira esse texto ao qual ustedes conhecem muito bem, não? E condenarás toda língua que se levantará contra ti em juízo. Esta é a herência de los servos de Jeová, e sua salvação de mim vendrá. Digo Jeová. Bueno, não digo o pastor Antônio, não? Digo Jeová. E se digo Jeová, és o quê? Se digo Deus, és o quê? Verdade. Irmãos, temos que viver acorde com essa verdade. Conclusão, então, seu. O que nos recorda Isaías 54? Recorda a graça de Deus, seu amor transformando todo o mundo ao nosso redor, toda a esterilidade, todo o malo, em fontes de vida. Como diz Jesus, aquele que crê em mim, de seu interior, sairá fontes de água viva. Não? Está nos chamando o quê? A confiar, a escutar a sua palavra, a abrir o coração a Ele, não? A preparar-se para o quê? Para o que vem. Vai vir algo grande para nossas vidas, mas nós outros temos que preparar-nos, temos que ter fé. E não estou falando acá de uma teologia de prosperidade, de uma palavra para ser cosquijitas em nossa pança, não. Eu estou falando de fé, que se produza fé em nossos corações, porque Deus é aquele que nos bendize. Então, que temos que ser nós outros? Entregarmos a essa promessa e viver em acorde a ela. Vamos orar e vamos dar graças a Deus por essa palavra. Graças, Padre, por essa palavra ministrada em nossos corações. Queremos glorificar e exaltar tu nome, queremos apoiar-nos em ela e viver em ela, sabendo que nenhuma arma forjada contra nós outros vai prosperar, nem nenhuma língua que venga nos condenar, a falar mal, trair problema, dissensão, porque tu eres o Deus que julga a nossa causa, tu eres o Deus que nos ha levantado, tu eres o Deus que nos sana a esterilidade e nos hace produzir frutos. Te damos glória e graça nesta manhã, Padre. Amém.